Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Conexão Skill. Eu sou Tatiana, faço parte do time comercial da Skill. E a Skill é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção que usa da inteligência artificial para tornar os processos mais rápidos, mais assertivos. E eu me coloco à disposição para maiores informações. E agora eu vou deixar a palavra aí para o nosso diretor técnico, Leonardo, que vai fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Um grande abraço a todos, boa conexão. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer aí a presença de todos aí no evento, né? Também agradecer a disponibilidade aí da Luísa, né, por estar participando aí junto com a gente, né, nesse bate-papo aí de 1 horinha, né, para a gente falar a respeito das dificuldades aí da gente encontrar equipe técnica, de encontrar profissionais qualificados na área técnica, né? A Luísa trabalha nessa área há mais de 7 anos, né, especialmente na parte técnica, mais de 10 anos, acredito, na questão na parte de RH, né, encontrando pessoas aí para montar os times técnicos das empresas. Hoje, a Luísa que me corrija se eu estiver errado, né, mas está exportando o pessoal para o Canadá agora, né, Luísa, tentando achar pessoal técnico aí para as empresas do exterior. A gente tem uma demanda aí muito grande, né, com relação a esses profissionais, né. E aí eu digo, desde nós aqui dentro da Skill, até todo mundo que precisa, né, de alguém técnico aí, a gente está sempre correndo atrás. A Luísa, ela trabalha lá com o pessoal da Canadá Mentors, né, como Tech Recruiter, e vai nos falar a respeito dessa grande questão e grande desafio, né, que é encontrar talentos aí para suprir as necessidades da área técnica. Eu vou deixar a palavra contigo, Luísa, né, você fica à vontade para falar, a gente vai estar acompanhando aqui junto, né, e depois a gente retorna aí com perguntas, né, com questões aí para a gente fazer o bate-papo. Fica bem à vontade, seja bem-vinda, né, qualquer coisa a gente vai estar acompanhando aqui, qualquer coisa, só dá um grito que a gente está online também acompanhando aí contigo, tá? Fica à vontade, e a palavra é tua. Legal, Leonardo, obrigada pelo convite, fiquei bem feliz aí com o convite da Rúbia, né? Bom, a ideia, então, é realmente a gente bater um papo, assim, né? Como tu mesmo falou, eu trabalho aí com seleção há 13 anos, então hoje eu trabalho como consultora para a Canadá Mentors, como Tech Recruiter e, digamos assim, tenho 2 clientes no Brasil, então eu trabalho aí, digamos assim, bem híbrida, né? Faço trabalhos para o exterior e faço trabalhos no Brasil. Então, eu conheço bem aí, relativamente bem, um pouquinho do mercado de tecnologia, né? Bom, acho que dá para a gente começar falando, né, que não é segredo para ninguém, que de fato é uma mão de obra escassa, né? Isso não tem como a gente negar, assim, e eu percebo muito esse movimento das empresas internacionais, inclusive vindo para o Brasil para roubar os nossos talentos, né? Eu vejo, assim, que o Brasil hoje acaba sendo um polo realmente, né? Um polo de mão de obra. E é muito interessante isso, porque eu percebo, assim, eu converso com muitos, o meu público, assim, de talent são engenheiros de software seniors, né? Porque para o Canadá a gente acaba levando realmente as empresas que querem fazer importação, né? São empresas realmente que buscam por desenvolvedores seniors. Então eu acabo conversando muito com esses desenvolvedores. E o que eu percebo, né, dentro desse mercado, assim, que nós brasileiros a gente tem uma certa síndrome de vira-lata, por incrível que pareça. Porque a gente tem, basicamente, né, um mercado gigantesco, a gente tem criatividade, a gente tem conhecimento, porque a gente estuda, a gente está sempre em busca de conhecimentos, né, os desenvolvedores estão aí sempre na busca de desenvolvimento, e a gente muitas vezes não sabe do quão bom a gente é, né, isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, nos nossos talentos. Claro, aí tem outras questões que envolvem também, por exemplo, a questão do inglês, né,
Claro que se tu tá buscando por uma oportunidade fora, tu tem que ter o inglês. Mas vamos falar um pouquinho mais da realidade do Brasil, né? Sobre essa certa competitividade que a gente está vendo e que é uma realidade, não tem como fugir. Tem alguns pontos assim, que eu acho que são cruciais dentro desse panorama, que é o seguinte, falando um pouquinho das empresas, né? Como que as empresas, então, vão fazer para captar esses talentos e para, principalmente, fidelizar esses talentos? Ainda que a gente esteja falando do mercado de tecnologia, né, Leonardo, acho que tem um ponto bem relevante aqui, que tem fatores que são os mesmos fatores para profissionais de qualquer área. Então, por exemplo, assim, quando eu pergunto para os talentos, né, o que tu tá buscando, né, o que seria um próximo passo para ti, o que seria para ti uma empresa interessante? A maioria das pessoas me trazem um fator, que eu quero trabalhar com gente boa. E aí a gente acaba entrando no mercado de cultura organizacional, né? Não tem como a gente falar de talentos e retenção de talentos sem falar de time estruturado. Então, o que eu percebo, assim? Não tem como a gente falar de recrutamento e seleção sem falar de cultura. Não adianta eu vender para o meu candidato, cara, tu tá vindo trabalhar numa empresa maravilhosa, aqui a gente é totalmente remoto, ou aqui a gente tem benefícios incríveis, e aí a gente não faz não pratica as coisas que a gente fala. Então, não adianta nada eu atrair um talento maravilhoso para minha empresa, se daqui 3 meses ele perceber que o lugar que foi vendido uma coisa errada para ele, não era aquela expectativa dele. Então, não tem como a gente falar de manutenção é importante a gente trazer para a pauta a manutenção de talentos, né? Então, como que a gente faz para fidelizar esses talentos de tecnologia? Acho que isso é um ponto principal. Para as empresas que querem trazer talentos fortes para o negócio, qual que é a primeira dica que eu dar, né? Pensando assim nas empresas. Como que a empresa faz para atrair talentos fortes para o negócio? Primeira coisa, mão de obra qualificada. Então, assim, tu precisa ter no teu time pelo menos uma pessoa, se não for uma pessoa que seja referência, algumas pessoas que sejam referências dentro do que elas fazem. Então, por exemplo, eu tenho ali um time de tecnologia com 10 pessoas. Pelo menos um desses talentos precisa ser referência, precisa ter referência técnica mesmo em uma linguagem de programação ou um conhecimento mais específico. Por quê? Porque essa pessoa automaticamente vai influenciar as outras pessoas do time. Então, se tu não tem budget, por exemplo, para trazer um desenvolvedor sênior, top, uma pessoa muito, ou um CTO que seja, né? O CTO faz muito essa figura, né, de impacto dentro do time. Então, claro, se não for um CTO, se tu não tem orçamento para um CTO, pode ser um gerente ou pode ser um software developer sênior, não tem problema. Mas você precisa ter uma forma de ter alguém na tua equipe que seja uma referência. E aí, como que a gente faz, por exemplo, numa empresa menor que não tem muito orçamento para isso? Bom, aí a gente entra na parte dos benefícios. Os talentos de tecnologia, eles estão... quando a gente fala de tecnologia na parte de benefícios, muitas vezes é uma coisa à parte. A própria questão do remoto, né? O remoto sempre foi uma realidade dentro do mercado de tecnologia. No caso, depois da pandemia, então, nem se fala. Então, as empresas viram que, ok, é possível a gente trabalhar no modelo remoto, e os profissionais de tecnologia ficaram ainda mais certeiros de que, não, o trabalho remoto funciona e a gente vai continuar nesse modelo e é assim que a gente quer trabalhar. E se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente não quer avaliar a vaga. Hoje, o que eu percebo, assim, do meu público, né, digamos assim, a cada 10 pessoas que eu converso, 7 querem trabalho remoto. 3 aceitam um modelo híbrido e um ou 0, muitas vezes, né? O presencial. Mas essa questão do trabalho remoto não deixa de ser um benefício e no mercado de tecnologia é praticamente obrigatório ter essa possibilidade, né? Que mais? Bom, se tu é uma empresa menor, né? Como que tu vai fazer para atrair um cara que é mais caro, né? Stock options.
né, stock options ou algum formato de participação nos lucros diferenciado, é importante que tenha benefícios que vão atrair, que vão manter aquele cara realmente fidelizado. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. Eu trabalhei por um ano passado, numa empresa de numa startup, numa scale-up de logística. A gente estava com 300 colaboradores, a gente tinha na época 300, acho que agora a empresa já está com 400 colaboradores, mas na época eram 300 colaboradores. E o que aconteceu? Eu fui contratada como business partner para fazer o atendimento e o acompanhamento de todos os profissionais da área de tecnologia. Por que a empresa identificou essa demanda? Primeiro, porque é importante ter uma figura olhando e ouvindo aquelas pessoas. Segundo, para poder trazer informações estratégicas para a liderança sobre aquelas figuras, né, sobre aquelas pessoas, desde o nível de estagiários até o nível do CTO, né? Então, eu tinha ali conversas semanais, enfim, com os times, para entender o que estava acontecendo. E aí eu percebia muito essa necessidade. As pessoas tinham até uma certa carência mesmo de querer ser ouvida. Então, a área de tecnologia precisa desse cuidado, precisa dessa atenção. Eles precisam realmente estar sendo ouvidos. Isso, claro, não só a área de tecnologia, mas qualquer área. Só que a diferença é que se tu perde um talento da área de tecnologia, o teu esforço para a contratação vai ser muito maior e, às vezes, mais caro, né? A gente sabe que muitas empresas acabam recorrendo a empresas de headhunting, né, consultores especializados no mercado de tecnologia e acabam gastando mais para poder trazer esses talentos. A Canada Mentors, que é a empresa que eu trabalho, é um exemplo. Então, hoje as empresas pagam uma grana para poder trazer desenvolvedores sêniores para dentro do negócio. E as empresas pagam, porque as empresas precisam dessas figuras, né? Então, veja, o recrutamento e seleção eu sempre tive essa visão, assim, de que o recrutamento e seleção é extremamente estratégico para qualquer área do negócio. Mas na área de tecnologia, isso aí fica mais acentuado, principalmente se a gente está falando de uma startup, principalmente se a gente está falando de uma empresa SaaS, uma empresa de tecnologia, não importa. Se tu é uma empresa de tecnologia, a área de TI, a área de TI é uma área estratégica para o negócio. Ela é fundamental para fazer o negócio. Ela vai ser o core business do negócio. Se tu não tiver pessoas extremamente engajadas e qualificadas numa área core, tu tá perdendo teu principal ativo. Então, e aí eu sempre gosto de falar isso, né? Porque que, na minha opinião, a seleção, ela é extremamente estratégica. Aí a gente está falando de valores e cultura. Veja bem, se eu contrato um profissional totalmente alinhado com a cultura da empresa, com os valores da empresa, se aquele profissional que está chegando no negócio tem esse alinhamento cultural, tudo se torna mais fácil depois. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Até a parte do próprio treinamento, a parte do onboarding. Quando a pessoa já chega com aquele alinhamento, tudo fica mais fácil, ela aprende mais rápido do produto. Ela se identifica, ela cria vínculos com as pessoas. Isso, para mim, assim, é uma questão fundamental, a questão dos vínculos. E aí, eu volto para aquilo que eu estava comentando no início da conversa. Quando eu entrevisto os meus candidatos e eu pergunto o que é importante para eles, eu acho que 70% deles me trazem isso. Eu quero trabalhar num time bom, eu quero trabalhar com gente boa, eu quero trabalhar num produto que faça diferença na vida das pessoas. Mas os vínculos são fundamentais. Eles não me falam com essas palavras, mas eu percebo. Então, inclusive, quando a gente está avaliando um cliente para Canada Mentors, a gente realmente investiga se aquele cliente tem uma cultura positiva. Porque eu não vou vender para o meu candidato uma coisa e ele vai chegar lá e ser outra depois. Então, o alinhamento cultural é extremamente importante. Bom, acho que eu trouxe aqui meio que um resumo, assim, né? Eu acho que daqui a pouco, eu não sei se o pessoal vai ter dúvida, tem alguma dúvida mais específica, né? Sobre o mercado, ou enfim,
sobre qualquer questão, acho que pode ser mais tranquilo também da gente conversar com algum tópico mais específico, porque realmente quando a gente fala de atração de talentos para o mercado de tecnologia, tem coisas que não mudam, né? É um mercado escasso, a gente, enquanto empresa, precisa fazer um esforço enorme para vender realmente, encantar aqueles colaboradores. Tem um outro ponto que eu acho que é muito legal, né? Quando a gente fala assim, bom, mas como que eu vou vender a minha marca para aquele candidato? Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a seguinte: quando a empresa tem uma cultura tão forte, ou ela faz de fato ações que realmente promovem o conhecimento interno, o compartilhamento de informações, as trocas, isso é muito importante para esse mercado. Os desenvolvedores, eles gostam muito de trabalhar com gente inteligente, gente boa, né, que a gente fala, e tá sempre trocando e tá sempre aprendendo. Então, quando a gente está falando desse mercado, o que acontece? A cultura começa a ficar tão forte, e aí eu vou trazer aqui, por exemplo, uma empresa que faz isso muito bem, a Nubank, né? Eles têm uma cultura muito clara, eles investem em compartilhamento de informações, em conhecimento interno, né? E aí, automaticamente, o que acontece? As pessoas que trabalham na organização, na empresa, acabam extrapolando para fora. Então, quando tu tem uma cultura tão forte, isso é naturalmente expandido para fora. Por quê? Porque as pessoas querem falar. As pessoas vão colocar no LinkedIn que aconteceu tal coisa e não vai ficar artificial. Por quê? Porque está sendo verdadeiro, são as pessoas que estão falando, é o time que está falando. E aí extrapola isso para o mercado e as pessoas começam a observar, pô, que legal, olha que legal essa ação que a empresa fez, poxa, quero trabalhar nessa empresa. Então, isso é employer branding, né? Não tem como a gente falar de seleção sem falar de employer branding. São coisas extremamente interligadas, né? Agora, no mercado mais específico de seleção, aí, claro, né? A gente sabe que não adianta, por exemplo, eu ir lá e divulgar até posso pegar alguns currículos dessa forma, mas a gente sabe, né? A gente, quem trabalha com seleção, sabe que nesse mercado não é eu ir lá e colocar uma vaga e esperar que venham os candidatos interessados, principalmente se for uma vaga sênior. Nesse caso, a gente acaba tendo que atuar muito forte com o hunting, né? Eu, na minha rotina aqui, eu atuo totalmente. O meu foco de trabalho é networking, né? Bons relacionamentos e hunting. E eventos, né? Assim, quando eu consigo participar de eventos e tal, eu vou lá, só que essa rede de contatos, ela tem que estar muito aquecida, então eu tenho que estar sempre aparecendo para as pessoas saberem quem eu sou. Então, eu estar em movimento, eu estar aparecendo, né? Eu estar aí no mercado e buscando ativamente esses talentos. Então, para o público aqui mais empresarial, para quem é de empresa aqui, não tem segredo. Para a gente buscar os profissionais de tecnologia, a gente tem que estar no mundo deles, né? A gente tem que estar inserido no mundo de tecnologia, nos eventos. Presenciais a gente sabe que não tem tantos, mas eventualmente tem eventos presenciais também, mas a gente sabe que evento online tem muito, né? E claro, está sempre seguindo as empresas extremamente fortes dentro da linha de tecnologia também, uma coisa que ajuda a gente a reforçar esse networking, mas eu particularmente sou uma pessoa que sempre gostei muito de ter networking estabelecido, até para pedir indicações, né? A gente costuma não falar muito das indicações, mas a indicação, gente, é uma ferramenta maravilhosa. Eu tenho vários amigos, então o que eu faço? Às vezes eu tô com uma vaga que eu não tô conseguindo fechar, uma vaga estratégica, uma vaga mais difícil, vou lá e aciono meus contatos. Poxa, fulano, tudo bem, né? Como é que tu tá? Tu não tem uma pessoa assim, assado para me indicar? Aí, às vezes tem, né? Às vezes eles têm alguém para me indicar. Então, o relacionamento, isso, só que assim, né, gente, relacionamento não é só para a área de tecnologia, isso é para qualquer área, né? Assim, quem trabalha dentro de área de pessoas, eu sempre falo assim, se tu trabalha com RH, se tu trabalha com pessoas, tu precisa gostar de gente, tu precisa estar te relacionando e mantendo esses networks afinados, porque a gente precisa encontrar talentos e isso é uma forma também. Bom, acho que eu falei um pouquinho, né? Falei um pouquinho de
o que a empresa precisa ter, né, para atrair esses talentos. Então, a gente já falou um pouquinho sobre produto bom, acho que o produto bom precisa ter, né, um ambiente bom. Isso é outra coisa que eu recebo muito, assim, quando eu pergunto para os meus candidatos, né, o que para ti é importante? Cultura, gente, ambiente agradável, ambiente com pessoas legais, né? Teve uma vez que eu ouvi uma frase que dizia assim, contrate pessoas que você queira sentar num bar. Contrate pessoas que você queira tomar um chopp. Porque, gente, eu acredito muito nisso. Quando a gente trabalha com pessoas que a gente gosta, e eu não estou dizendo que a gente precisa ser amigo de todo mundo que a gente trabalha, tá? Mas, quando a gente consegue criar vínculos, quando a gente consegue trabalhar com pessoas que a gente tem afinidade, o trabalho flui muito melhor, né? Posso até fazer um exercício bem rápido aqui com vocês de imaginação. Então, por exemplo, imagina que tu tá indo para uma reunião com uma pessoa que tu não gosta, sei lá, uma pessoa que alguma vez teve uma desavença. Imagina como que tu vai cumprimentar essa pessoa, como que tu vai introduzir a conversa, como que vai ser a tua postura. E aí, vamos imaginar o contrário. Imagina que tu tá indo para uma reunião com uma pessoa que tu já conhece, que tu já tem uma certa intimidade até, um relacionamento. Uma pessoa que tu gosta de estar perto. Como que tu vai cumprimentar ela? Como que tu vai te portar? Como que vai ser essa interação? Então, perceba a diferença, só fazendo um exercício mental aqui, para a gente trazer isso para a nossa realidade. Olha como é diferente quando a gente se relaciona com uma pessoa que a gente... E isso vale no processo de seleção também. Como que está sendo a experiência do meu candidato? Eu estou sendo um robô aqui, estou simplesmente falando, ó, aqui na empresa é assim, sabe, tal, ou eu estou realmente batendo papo com aquela pessoa, entendendo quem ele é, né? Ontem mesmo eu estava entrevistando um indiano, e aí no início da conversa eu estava ouvindo uns gritos, assim, meio que de criança. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, se tu precisar aí de alguns minutos, não sei, se precisar de qualquer tempo, não tem problema, a gente volta daqui 5 minutinhos. E aí ele falou, a minha filha tá me chamando aqui. Eu falei, não tem problema nenhum, né? A gente conversa daqui 5 minutos, sem problemas, de uma forma super leve, assim. Então, tem que ter leveza, tem que ter network, tem que ter contato. Enfim, claro, né, gente, eu tô falando aqui muito do meu estilo de trabalho, né? Como que eu, Luísa, gosto de trabalhar. E como eu já percebi bons frutos desse modelo, né, de prezar pelo bom relacionamento, isso para mim é fundamental, não importa. E aí a gente está falando mais do que tecnologia, a gente está falando de uma forma geral, né? Mas, voltando um pouquinho aí para o cenário de tecnologia, como eu disse antes, a gente precisa ter benefícios, né? Benefícios diferenciados. A gente sabe que eles amam trabalhar no formato remoto, então isso não é segredo para ninguém, eles gostam desse modelo. Se você é empresa, você precisa de uma figura estratégica, você pode pensar assim no modelo de stock options ou formatos de benefícios diferenciados. Enfim, cartão, né? A gente tem hoje em dia os cartõezinhos de benefícios, né, flexíveis. Então dá para fazer bastante coisa com aquilo, botar ali um valor e ele usa como quer. Enfim, acho que aí tem que ter um pouquinho de criatividade também, claro, sempre em acordo com o jurídico, para não fazer nada que não seja, né, ilegal, sem, né, a questão da equatoriedade entre todos, mas criatividade, né, aí tem que ter um pouquinho de criatividade também para entender como que vai atrair esses talentos, atrair e reter principalmente, né. Agora, falando sobre salário, eu percebo isso, assim, salário, gente, claro, o salário tem que ser competitivo, mas não é o salário que faz a pessoa acordar todo dia e fazer o que ela faz com prazer, né? Então, assim, porque daí pode ser que você, tá, mas só um pouquinho, a empresa não vai pagar, não tem um salário tão competitivo. Bom, pode ser um problema sim, só que, de novo, eu não entendo que salário seja fator impeditivo em alguns casos por conta
dos outros benefícios que a empresa vai ter e que muitas vezes uma empresa que paga mais não tem, né? Então, deixa eu trazer um exemplo bem prático para vocês. Eu posso ter um desenvolvedor sênior na minha empresa e eu posso ter, ele pode estar com uma proposta internacional para ganhar 30% a mais. Só que nessa proposta internacional, ele vai ficar só que nem robozinho ali, operando a máquina. Sendo que na minha empresa ele tem um papel estratégico, ele é importante para a minha empresa, porque ele é mais estratégico na minha empresa. E aí? É tão difícil assim de competir, né? Então, assim, acho que tem espaço para reflexão aqui, porque muitas vezes, dependendo da vaga, né, dependendo do desafio, a pessoa não vai ter tanto desafio assim. E aí, por quanto tempo a pessoa vai querer ficar naquela função, né? Mas, enfim, aí a gente abre o espaço para uma outra discussão, que é o mercado internacional, que obviamente é competitivo, não vamos negar, né? Mas o que eu estou falando aqui é, vamos trabalhar com as ferramentas que a gente tem. A gente pode não ter o maior orçamento do mundo, mas a gente tem criatividade, né? A gente sabe que o brasileiro é criativo. Então, vamos usar as ferramentas, vamos pensar nas possibilidades que cabem a gente, né? Toda empresa tem algum diferencial, acho que é isso, assim, a área de gestão de pessoas tem que ter na cabeça, tá? Qual que é o diferencial da minha empresa? Não adianta eu querer ficar me comparando com o Nubank, com, cara, PayPal, assim, ó, o que a minha empresa tem, o que a gente tem que é legal, né? O que a gente tem de especial? E reforça isso. Não importa o que é, mas reforça isso que vocês têm de especial. Então, para mim, eu acho que essa é a linha de tu conseguir atrair gente boa. É tu foca no que tu é bom, né? Bom, acho que fiz uns resumos aqui, falei bastante coisa, né? Assim, não sei, né, Leonardo? Enfim, você pode me interromper também. Claro. Eu até queria te perguntar uma questão, Isa. Como é que as empresas estão vendo isso? Ou como é que tu está vendo isso? Que a gente tem verificado que virou moda, vamos dizer assim, desenvolvedor de software agora virou como se fosse a profissão da moda, ou profissão do futuro, né? A gente acaba vendo essas coisas assim de, olha, o pessoal olha no Jornal Nacional, tem uma notícia a respeito dessa carreira, a gente olha na internet também, alguns portais, né, estão colocando muita notícia. Você vê YouTube ali, o cara falando, não, você faz um curso lá, 2 anos, você está trabalhando para empresas americanas, ganhando em dólar, em euro, essas coisas, como se fosse uma coisa muito fácil de você fazer um treinamento, um curso, uma coisa, e já está super bem colocado em empresas, né, trabalhando no Google, no Face, né, em empresas, como se fosse uma coisa muito fácil isso. E a gente sabe, por um outro lado, a gente acaba olhando as vagas, né? Às vezes a gente vê aquela vaga que o pessoal coloca do pessoal técnico, que é aquele super-homem, né? Que tem que conhecer 200 tecnologias ali para conseguir operar, e a gente sabe que muitas vezes os profissionais, eles são capacitados em 1, 2, 3 tecnologias, que eles são mais especialistas, vamos dizer assim, mas não em todas, né? Como é que tu está vendo hoje essa questão assim dessa discrepância do que o pessoal está precisando o conhecimento que o pessoal precisa para trabalhar e o conhecimento que a pessoa tem, né? Como é que o pessoal está trilhando esse caminho? Como é que você capacita essa pessoa para chegar lá também? Tu sabe, né, Leonardo, que eu percebo muito isso, assim. Eu recebo por dia, no mínimo, uns 5 convites lá no LinkedIn, né, de desenvolvedores júniores que estão estudando ou que recém aí estão iniciando a carreira e que têm interesse em trabalhar. As vagas que eu faço realmente são vagas sêniores, né? E, infelizmente, muitas empresas ainda não têm um programa bacana de desenvolvimento desses talentos júniores. Então, de fato, existe um gap aí, porque as empresas precisam de mão de obra realmente sêniores. Quando eu falo sênior, eu estou falando um desenvolvedor com pelo menos 8 anos de experiência, né? Não adianta, ele tem que ter bagagem, ele tem que ter passado porque às vezes, assim, eu vejo uns desenvolvedores sêniores, mas eles não têm uma bagagem tão relevante
o que, de fato, eu sei que o meu cliente está precisando. Então, temos realmente um gap aí entre os júniors, temos muita gente nova no mercado tentando se inserir, e a necessidade das empresas de buscarem sênior. O que eu entendo como uma solução para isso, né, Leonardo? De fato, uma conscientização das empresas, no sentido de que tu precisa ter um cara muito bom ou um programa interno para treinar essas pessoas. Tu precisa ter espaço para os júniors. Se as empresas não derem espaço para os júniors, o problema vai acontecer sempre, porque como que esse júnior vai conseguir um desafio? Né? Então, assim, claro que as empresas, eu entendo que as empresas precisam do sênior, mas se elas não investirem em programas de capacitação desses júniors, né, um programa de treininho, um programa de estágio, ou simplesmente um programa interno, onde tenha uma figura sênior mentorando todo aquele pessoal júnior, né? Sei lá, para um sênior, pelo menos 5 júniors, né? Claro, isso vai tomar tempo daquele sênior, vai, mas ele vai estar feliz porque o sênior gosta de fazer isso. Né? O desenvolvedor sênior, eu percebo muito isso, quanto mais sênior o desenvolvedor, geralmente, mais ele gosta de ajudar os outros, mais ele gosta de mentorar, fazer coach, desenvolver, né, liderar tecnicamente, ou liderar, aí já indo para uma linha mais de manager, mas aí a gente vê que muitos preferem continuar como técnico. Então, para a gente solucionar esse gap, sensação das empresas, porque se as empresas pedirem somente sênior, o meu medo é que, sei lá, vai faltar mão de obra, porque né, os júniors estão entrando agora no mercado e os sêniors estão sendo disputados pelo internacional, então a gente precisa ter espaço para os júniors, né? Isso inclusive na outra empresa que eu trabalhava, eu falava muito isso com os gerentes, né, de tecnologia, eu falava, gente, precisamos ter um espaço para os júniores, vamos abrir vaga, mesmo sem a vaga, vamos abrir vaga para os júniores, dar espaço para os júniores, senão realmente a gente vai ter sempre problema de mão de obra. E tem uma outra coisa muito legal, sabe, Leonardo, que eu percebo nisso. As empresas não querem contratar o júnior muitas vezes, só que o júnior é, muitas vezes, extremamente dedicado, porque ele quer aprender, ele está com aquela vontade de, poxa, de aprender, de se desenvolver, e ele vai aprender se ele tiver uma oportunidade, né? Então, é uma balança difícil, não é uma balança fácil da gente equilibrar, assim, mas precisa ter programas, precisa ter espaço, né? Universidades corporativas, espaços realmente para esses júniores poderem ser contratados, senão a empresa vai ter sempre problema de mão de obra, né? E aí não adianta querer culpar o RH se a vaga está fechando, porque realmente é um mercado muito disputado, né? Mas aí, acho que é isso mesmo. Sim. Nós temos aqui até, teve a Sabrina Santos aqui, fez uma pergunta para ti agora aqui pelo YouTube. Eu vou transmitir aqui para ti, né? Ela pergunta assim, Luísa, percebi que atualmente está havendo demissões em massa nas startups. Você tem ideia do que pode estar acontecendo? Sim. O que eu percebo, assim, né, Leonardo? Eu não acho que a gente está numa crise, tá? Não acho que seja esse o cenário. O que eu acho que está acontecendo no mercado é uma refração. Como as empresas... tivemos aí uma questão de investimentos, né? Então, muitas startups que tinham investimentos não estão conseguindo segundas, terceiras, quartas rodadas de investimentos. Então, isso é uma realidade. Algumas startups não estão conseguindo investimento e não estão conseguindo fluxo para gerenciar o fluxo de caixa. Então, o que eu estou percebendo desses layoffs aí, né? Dessas listas de demissões? Sim. Inclusive, eu acompanho bem de perto, assim, estou sempre olhando quais as empresas que estão demitindo, e de fato tivemos algumas, acho que até agora, não sei dizer exatamente, mas talvez umas 15, 20 empresas aí, startups, já tenham demitido aí entre 30 e 250 colaboradores, então já tivemos sim, né? Mas eu não vejo isso como uma crise, tá? Eu acho, Leonardo, que isso é uma refração do mercado
para se precaver desse próximo momento que a gente não sabe, porque já foi falado, inclusive, de uma terceira onda, né, de Covid. Não sei se isso vai acontecer mesmo, mas já foi falado que talvez sim. Já a questão da inflação, né, que está pegando o país inteiro. Então, assim, o mercado, né, eleições, então, assim, bom, temos alguns fatores externos, né, os Estados Unidos, que acaba sendo uma referência para a gente do que acontece no mundo, a inflação. Eu moro nos Estados Unidos, né, então a inflação aqui tá bem, né, tá bem complicada. As pessoas aqui nos Estados Unidos falam, gente, nunca foi tão caro morar, né, então, assim, de fato, tá acontecendo aí uns aquecimentos meio loucos. Mas eu não vejo como minha opinião, tá? Não sou economista, mas eu acho que não é uma crise não, tá, Leonardo? Eu acho que é uma refração temporária. E assim, tem vagas, né? A gente continua fazendo vagas, menos um pouco, tivemos uma refração na Canadá Mentors principalmente, mas assim, por exemplo, os meus 2 clientes do Brasil estão contratando como antes, e a Canadá Mentors continua contratando um pouco menos, mas continua contratando, porque no Canadá é o mesmo cenário, exatamente igual ao do Brasil. Então, assim, eu não sei o que tu acha, se tu concorda com isso, qual que é a tua opinião? Não, com certeza. Eu acho que muitas das empresas, a gente ouve falar muito na questão assim, o que surgiu no mercado agora foi principalmente a questão da Netflix, né, que teve uma demissão bastante significativa, né, na área de tecnologia, vamos dizer assim. E eu acredito que é muito questão de adaptação dos custos de folha com relação ao resultado da empresa. Algumas startups, assim, elas chegam em um determinado ponto onde o poder de investimento dos investidores, eles já diminui e eles estão cobrando resultados dessas empresas. E aí, muitas vezes, para dar resultado, precisa fazer uma adaptação em todas as despesas, não somente em folha de pagamento, mas é o que aparece mais para nós, mas isso acaba acontecendo em marketing, em investimentos. Se vocês forem olhar, provavelmente muitos projetos de vídeos, filmes, Netflix ali, eles acabaram sendo reduzidos, né, em virtude desse poder de investimento que tem. Uber aconteceu isso também, né? Então, várias outras startups ali que chegam naquele ponto onde, o cara recebeu um grande aporte financeiro e aí ele tem que justificar esse aporte com resultados, né? Isso. E muitas vezes tem que adaptar a operação para a realidade financeira dele, né? Então, acho que isso acaba acontecendo nesse cenário. E tu sabe, Leonardo, esses dias eu estava lendo alguém comentou no LinkedIn, assim, uma coisa, que os dinossauros vão combater os unicórnios, né? Claro, né? Não acho que é o caso. Mas o que acontece? As empresas tradicionais que têm fluxo de caixa próprio, que não precisa de investimento, agora estão tendo uma certa vantagem perante as startups, né? Com certeza, mais então, sólido. assim, a discussão ali era, opa, só um pouquinho. Então, quer dizer que as empresas tradicionais vai voltar a ser a moda do momento? Não, né, gente? Eu acho que assim, equilíbrio, né? Acho que meio termo, né? Talvez agora, enquanto o mercado estiver um pouco mais retraído, quem está em cima vão ser as empresas tradicionais de novo, né? Mas como tudo, assim, acho que é uma questão de tempo para que daqui a pouco, daqui um ano ou até mais, talvez, mas enfim, daqui um ano acredito que essas startups possam retomar os seus investimentos, né? Então, acho que é uma questão de meio termo aí, né? Sim, com certeza. A gente também tem uma outra pergunta, a Vanessa Boni, também que está nos acompanhando, fala de um problema, né, que é um problema que eu acredito que seja um dos problemas grandes aqui, e até graves até do Brasil, né, que é a questão da educação, né? Então ela traz uma pergunta com relação à educação e ela diz o seguinte, sabemos que poucos brasileiros são fluentes em inglês, mas todas as vagas internacionais, o pré-requisito é a fluência, né? Não seria interessante oferecer esse desenvolvimento, né? Essa é a pergunta aí da Vanessa. Tá. Aí eu já trago, eu já sou um pouco advogada do diabo, né, Leonardo? Então, assim, qual que é a minha visão sobre essa questão de aprendizado, conhecimentos, estudos? Quem é dono da nossa carreira é a gente, né? Então, assim, bom, se eu tenho um objetivo, eu vou atrás desse objetivo.
Se eu não tenho verba para isso, eu posso usar a minha criatividade. Então, por exemplo, a questão do inglês, né? Eu percebo isso, tá? Inclusive, eu estava falando com um candidato ontem sobre isso, que eu entrevisto gente da Índia, entrevisto gente do Brasil bastante. E aí, o que eu percebo? O pessoal da Índia, Leonardo, todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. E eles falam, assim, super bem. Eles têm acento, claro, né? Como a gente tem voz. Mas eles falam super bem inglês. Os brasileiros, a maioria, tá? Claro, não vamos generalizar, óbvio, porque tem muita gente que fala inglês. Mas eu percebo esse gap. Tem muitos brasileiros que eu abordo que me falam, Luísa, não tenho inglês, não tô seguro o suficiente. Ou eu vou entrevistar a pessoa e eu vejo que a pessoa tem dificuldade no inglês. Aí, o que eu falo, né? Bom, se tu não tem orçamento, claro, né? No caso do desenvolvedor, se ele tem dinheiro para pagar um professor particular. No caso da população em geral, que a gente sabe que o curso de inglês é caro, se tu não consegue pagar por um curso, usa criatividade. Então, o que eu, Luísa, sempre gosto de fazer para estar melhorando o meu inglês, né? Filme. Olha filme legendado, música, pega a tradução da letra da música. Então, assim, e fala, vai praticar, vai falar com teu irmão, vai falar com teu pai, com o namorado. Tu sabe que aconteceu sobre essa questão do inglês, aconteceu uma coisa bem engraçada. Quando eu comecei a trabalhar na Canadá Mentors em janeiro, o meu nível era... Eu já falava inglês, então meu nível de inglês sempre foi bom. Só que quando eu comecei a trabalhar na Canadá Mentors, o meu inglês não estava fluente. Porque eu estava um tempo sem falar, digamos assim, já uns bons anos, porque eu fiz intercâmbio há 10 anos atrás. Então, o meu inglês estava enferrujado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na Mentors, comecei a falar todo dia. Hoje, 7 meses depois, meu inglês está super bom. Por quê? Porque eu falo. Então, assim, nessa questão do aprendizado, claro que seria ótimo se o governo tivesse programas, né, de incentivo, bolsas de estudo para a população. Mas, gente, eu sou muito assim, eu acredito muito que é a gente que tem que ir atrás do que a gente acha que é prioridade. Então, se tu quer trabalhar numa empresa internacional, vai estudar por conta, vai procurar mais pessoas para tentar dividir, para fazer uma aula particular em grupo, né? Então, de novo, aí a gente entra na questão da criatividade, né? Se tu não tem orçamento, usa a criatividade para fazer o que tu acha que precisa ser feito. Mas sim, para quem quer uma empresa internacional, para quem quer uma vaga internacional, tem que ter o inglês, pelo menos um nível de conversação suficiente. Não precisa ser fluente, não precisa ser aquela coisa assim, nossa, tô dando uma palestra em inglês. Não, mas tem que falar, pelo menos assim, de uma forma que tu consiga criar vínculos. Isso é o mais importante. Tô conseguindo me expressar e criar um vínculo, então o inglês tá bom. Como diz aquela, né, tem que conseguir participar da reunião, entender tudo e passar a tua mensagem, né? Exatamente, porque imagina tu tá lá numa reunião com o time internacional, um monte de indiano, um monte de americano, sei lá, canadense. A galera tá ali conversando e falando, tu tem que no mínimo estar entendendo e conseguindo te expressar, né? Claro, é bem por aí. A gente tem uma questão, aí eu acredito também que a gente tem uma questão cultural aqui, porque a gente não é acostumado a falar uma segunda língua, né? No Brasil, né, como um todo, né? Como tu falaste, o indiano ele fala inglês natural. Claro, porque a cultura dele foi colonizado pelos ingleses, né? Então a questão do inglês faz parte do dia a dia, faz parte da cultura deles também conhecer a língua inglesa, assim como outros países também acabam tendo esse relacionamento com o colonizador, vamos dizer assim. O nosso ficou, né? Se pegar enfim, não vou entrar nos detalhes dos outros ali, mas é o que a gente acaba tendo, né? E aqui a gente tem essa distância e disparidade, porque o que a gente acaba tendo no estudo, na escola, e as empresas também acabam não trabalhando. É uma barreira, inclusive, das empresas nacionais, quando a gente fala, vamos internacionalizar um software, vamos trabalhar para alguma empresa fora, vamos trabalhar... O pessoal desconhece e coloca uma barreira, né? É muito comum a gente importar software, mas a gente não exporta muito, porque a gente mesmo coloca essa barreira, assim, tipo, eu não vou nem oferecer para o mercado americano, porque a gente não domina a língua, a gente não conhece a cultura,
e aí a gente acaba não se desenvolvendo nesse sentido. A questão de estudo é uma coisa que eu particularmente sou da área técnica, a gente está acostumado a ter que ter esse desafio do estudo aí todo dia, não só de línguas, enfim, mas das linguagens de programação, né? Então a gente já está meio acostumado com isso. Mas a gente tem uma visão, eu acho que ainda no Brasil, isso é uma opinião minha, eu acho que a gente no Brasil, a gente tem uma opinião um pouco muito inocente de como é a carreira, né? A gente acha que a gente vai fazer né, a formação, vamos imaginar até a formação universitária, e a gente vai estar pronto para o mercado de trabalho, e eu só vou desenvolver minha carreira, não vou precisar estudar mais. E isso não é uma verdade, a gente está todo dia tendo que estudar. A gente, né, e eu já estou de cabelo branco, aí, virando, né, já estou ficando vovozinho aí, e eu tenho que estudar todo dia igual, né? Então, é verdade. É um esforço que não para nunca, né, gente? Então, tem que estar sempre correndo atrás da máquina. Eu tenho mais uma pergunta também. O pessoal, a Sabrina Santos, também, que está nos acompanhando, nos pergunta assim: Luísa, você pode passar dicas para quem já tem experiência com recrutamento e seleção e está iniciando como Tech Recruiter? Claro, com certeza. Bom, se a pessoa já tem experiência com seleção, né, Leonardo, o core do trabalho a pessoa já sabe, né, que é, pô, como que eu estou avaliando, né, basicamente, fazendo um super resumo, assim, como que eu avalio se uma pessoa é boa para minha vaga? Eu avalio 3 coisas: hard skills, cultural fit e soft skills. Então, assim, como que a gente avalia hard skills, né? Não, a gente não precisa saber desenvolver, óbvio que não, né? Tech Recruiter não precisa saber desenvolvimento, né? Então, não acha que tu precisa ir nesse nível de conhecimento. Mas aí a dica que eu dou é: faça algum curso básico sobre o mundo da programação, tá? O que é um back-end? O que um back-end faz? O que um front-end? O que um full stack faz? O que é um DevOps? Né? Então, assim, qual que é a diferença de um staff software engineer para um especialista, ou para um coordenador, ou para um senior developer? Então, assim, quando eu digo assim, bom, tu quer te inserir no mercado de Tech Recruiter, dá uma estudada, porque não tem muito segredo, é entender basicamente quais as linguagens de programação básicas, né, dentro de cada segmento. E tendo esse core business, esse conhecimento, né, Leonardo, na minha opinião, já é suficiente, porque, né, tu precisa, eu sempre falo assim, quando eu estou entrevistando a pessoa, a forma com que ela me traz a informação já está me dizendo muita coisa. Eu já consigo identificar se a pessoa é júnior, pleno ou sênior, de acordo com a forma com que ele me traz, né, o conceito. E eu sempre gosto de perguntar, assim, as minhas entrevistas, eu sempre falo, são super informais mesmo, assim. Eu falo assim, cara, me fala um pouco aí de ti, né, para eu te conhecer um pouquinho, e aí a gente vai conversando, e as dúvidas mais específicas que eu tiver eu vou te perguntando. Então, eu preciso saber se o cara é bom tecnicamente, não. E aí eu preciso ter um conhecimento básico de programação, mas eu não tenho que saber programar. E aí eu avalio soft skills e cultural fit como qualquer recruiter. Então, o que muda aqui, basicamente, é o hard skills. Dá uma estudada, tem curso de Tech Recruiter, se quiserem depois podem me adicionar no LinkedIn, eu passo ali as dicas. Então, tem curso específico para quem quer ser Tech Recruiter, mas assim, né, gente, de novo, Google tá aí, né, quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou no YouTube. Gente, o YouTube tem tanto material maravilhoso, assim, mas assim, é incrível, né, Leonardo? Hoje a gama de conhecimentos que a gente tem, quando a gente quer, a gente estuda sobre qualquer assunto. Então, eu sou muito adepta, eu vou no YouTube, eu vou no Google, jogo minha pergunta e vou estudando, né? Mas tem curso para quem quer ser Tech Recruiter também, e acho que o investimento não é caro, vale a pena para se tu quer te inserir no mercado. Mas o core é a mesma coisa. Seleção, assim, né? Para quem já trabalha como recruiter, super tranquilo de ingressar no mercado de Tech Recruiter, assim, na minha opinião. Uhum. Até uma pergunta pessoal aqui, minha, complementando isso. Como é que vocês conseguem avaliar a questão da senioridade de conhecimento técnico dos profissionais, né? Alguns me dizem assim, tem que fazer um teste lá para o cara resolver uma codificação, né? Dar um desafio para ele tem lá 2 dias lá para fazer esse desenvolvimento, tem que avaliar código, essas coisas.
E a gente sabe que daí, nesse caso, a questão de avaliação de código, muitas vezes o próprio recrutador, o pessoal da RH, às vezes não vai conseguir entender, né? Como é que vocês resolvem essa questão? Isso, então, geralmente, como que funciona o processo, né? Pelo menos dentro das empresas, falando das empresas. O RH, a área de people, traz os talentos, identifica os talentos ali alinhados com a vaga, e aí a gente tem uma segunda etapa, que é ou uma entrevista com o gestor, né? Ou a segunda etapa já é direto a parte prática, tá? Então, aí depende do modelo de cada empresa tem seu estilo de contratação. Então, geralmente, primeiro a área de people, depois a área da liderança ou algum desenvolvedor sênior entrevista aquele candidato para não pegar o horário do gerente direto. Então, acontece muito, né? Um tech lead ou um desenvolvedor sênior faz esse segundo contato. E aí, sim, um terceiro contato, uma avaliação técnica. E aí, assim, a avaliação técnica pode ser de diversas formas. Quando eu trabalhava na empresa de tecnologia do Brasil, como que a gente fazia essa avaliação, né, basicamente? Era ai, esqueci o nome agora, mas era um Code Live, o líder ou o desenvolvedor sênior fazia uma reunião ali com uma pessoa, trazia o desafio, né, ó, fulaninho, vamos lá, vamos construir tal coisa. E aí a pessoa vai, né, tá ali on time, vai produzindo. Então, aí eles vão ali juntos, fazendo ali, né? Isso pode ser uma opção, tá? Que é bem comum de fazer code live na hora ali. Ou temos uma segunda opção, que é daí dar o exercício pro cara, deixa o cara fazer, e depois vai lá e pede pro cara te apresentar, ou te mandar por e-mail aí também. Cada empresa vai ter um estilo, né? Mas, sim, eu acho bacana a parte técnica, pelo menos ter uma etapa um pouquinho mais técnica, para realmente ver se o cara realmente... Só que aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, gente? Porque o que acontece? Quando o desenvolvedor é bem sênior, às vezes ele não tem muita, assim, não é paciência, né? Mas, assim, dependendo... Não quer fazer, né? Não exatamente. Quer fazer Se o cara tá pra brincadeira. Se o cara é muito sênior, ele, putz, cara, vai vir com teste. Mas, assim, faz parte do processo, né? Faz parte do... Então, assim, eu acho bacana ter pelo menos uma etapa um pouco mais técnica para realmente o líder ou um tech lead conseguir avaliar se aquele cara realmente é tudo aquilo que ele está falando, né? Então, faz parte do processo, né? Normal. Eu acho que tem que ter, né? Pelo menos uma etapa, mesmo que não tão complexa, uma etapa eu acho que tem que ter. Não, perfeito. Mas é isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Nós estamos aí abertos aí no chat. Né? O nosso horário está quase encerrando. Acho que a gente tem espaço ainda para mais uma perguntinha. Se a Luísa concordar, né? Claro, né? Claro, por favor. Ai, tô adorando. Né? Daqui a pouco, né? A gente já está quase no final do nosso horário aqui também, né? Mas bem bacana. O pessoal aqui está me dando feedback aqui. Eu acredito que o pessoal já encaminhou todas as questões aqui. Bem, eu acredito que era isso aí, né? Eu queria novamente, de novo, o papo foi muito bacana, né? Queria novamente agradecer aí a disponibilidade aí da Luísa para nos falar. Eu acho que a gente podia ficar batendo papo aqui longe aí a respeito disso, né? A gente está realmente falando de um desafio bastante grande, que é conseguir encontrar esses profissionais técnicos aí capacitados para fazer parte dos nossos times. Há um desafio muito grande também, como tu falaste, da questão da montagem desses times, né? Fazer a sinergia desses times, fazer funcionar bem, né? A gente sabe que tem muitos fatores aí que influenciam. Eles falou muito bem com relação à questão de cultura, de ambiente, de trabalhar num produto que seja referência, na parte de benefícios, né? De como fazer essa retenção aí do pessoal, a manutenção, né? do time também, né? A parte de capacitação, enfim, né? De pegar o pessoal mais júnior também, conseguir formar dentro da própria empresa também, montar times aí específicos aí para fazer essa capacitação, né? Podia ficar batendo papo aqui até o meio-dia, tranquilamente, mas aí, como tu falaste, né? Tem que ser um papo para um shopping, alguma coisinha assim, né? Pra gente poder Sim,
quando eu for para o Brasil, a gente vai tomar um chopp aí com o pessoal Isso. da empresa. Não, mas perfeito. Queres fazer algum encerramento, Luiz? Alguma coisa? Fica à vontade. Não, na verdade, só agradecer mesmo, né? Assim, por favor, se quiserem me adicionar no LinkedIn aí, tiverem qualquer dúvida, quiserem dica, eu adoro, assim, adoro ajudar, adoro dar dica, né? Eu sempre, às vezes as pessoas me falam, obrigada pelas dicas, Luiz, e tal. Eu falo, gente, acho que assim é o mínimo, né? Assim, é poder. E se tem alguém aí que está desempregado, né, procurando recolocação, quiser me mandar um oi ali no LinkedIn, pedir alguma dica, currículo, qualquer coisa, por favor, pode entrar em contato mesmo lá no LinkedIn e a gente fica com esse network. Não, perfeito. Novamente, obrigado, Luísa, Tati, todo o pessoal da Skill que está aí nos bastidores, aí, a Rúbia, a Carol, que também estão apoiando a gente aí na transmissão, né? Queria mandar um abraço aí também para todo mundo, né? Obrigado, então, novamente, Luísa, foi um prazer aí conversar contigo aí nesse nosso webinar, né? Agradeço também a todos que participaram também, todo mundo que está nos acompanhando diretamente aqui pelo Zoom, pelo YouTube, né? E voltamos aí mês que vem, né, com na Conexão Skill, volta também, né, mês que vem aí com outras novidades aí na área de recrutamento, de RH, né? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia aí para todos.